Então, boa noite, professor, boa noite aos avaliadores, boa noite aos colegas. Nós vamos iniciar, neste momento, a nossa apresentação com o tema Utilização de software educacional para o ensino da matemática, uma revisão sistemática da literatura no ano de 2018 a 2023. Discente, Pávila Sampaio Costa, Sueli Pantoja da Silva, orientador, professor, doutor Fabrício Farias. Pois bem, o presente trabalho, ele destina a apresentar uma revisão sistemática da literatura sobre trabalhos que versam sobre a utilização, né, do software com natureza educacional, principalmente no ensino da matemática. Por quê? Porque entende-se que há um desafio maior, né? Algumas pessoas acabam tendo mais dificuldades, até mesmo na compreensão e como esses conteúdos são apresentados. Também foi pontuado aqui em relação, né, a isso, a utilização de tecnologias digitais como instrumento de suporte educacional, aonde se apresenta uma alternativa quando é aliada ao ensino da matemática, que pode tornar o exercício do ensino-aprendizagem muito mais interessante e atrativo. Ainda nas tecnologias digitais, na forma de software, estão cada vez mais presentes. É uma realidade desde a criança até o adulto, né? Então, os seus benefícios são inegáveis, sendo que no ambiente educacional, no ensino da matemática, os recursos e ferramentas apresentam inúmeras vantagens quando são utilizados de forma adequada. Porém, embora existam esforços para essa aplicação educacional, né, em ambientes escolares, especialmente na educação básica, porque ainda é necessário uma investigação de quais tecnologias, as soluções e as mais atuais, e quais são as que estão sendo adotadas pelos professores. O trabalho, ou seja, o objetivo desse trabalho é o esforço para compreender quais tecnologias, na forma de software educacional, foram mais adotadas e investigadas no recorte temporal de 2018 a 2023. Nós pontuamos aqui dois referenciais teóricos. Primeiro, Pontes e Barbosa, que ele discorre sobre a importância de refletir, né, como o software educacional ele é capaz de aguçar o pensamento crítico do educando. Já o Benedito Gomes, ele defende que a utilização de software em práticas educativas permite o desenvolvimento do pensamento computacional, assim, instigando a criatividade no ensino-aprendizagem. Em relação à revisão sistemática, ela foi realizada de forma organizada e através de um mapeamento onde seguiu algumas etapas. E entre essas etapas, né, foi elencada aqui no slide. A primeira, definição de questões, né, de pesquisa. Foram elencadas duas questões. A primeira, o software educacional é usado no ensino da matemática? Segunda, qual benefício, né, que benefício o uso do software acarreta para o ensino da matemática? E depois nós fomos para a definição de estratégia de busca, que aconteceu da seguinte forma. Foi feito um recorte temporal, como eu já mencionei, do ano de 2018 a 2023, e o levantamento foi feito no mês de dezembro de 2023 a janeiro de 2024. E, por fim, nós chegamos no resultado do levantamento sistemático, que resultou numa análise bibliográfica de 13 trabalhos, onde discorreram a forma e o uso do software educacional no ensino da matemática. E onde foi possível observar a importância, né, de quê? Da informática educativa, do desenvolvimento das habilidades, o uso do software para, né, como complemento, né, no componente curricular, o uso das ferramentas tecnológicas e a importância do professor em possuir o conhecimento para utilizar esses meios tecnológicos. Então, a gente vai abordar agora para vocês um pouquinho do nosso resultado do nosso levantamento sistemático, apresentando 3 das 13 pesquisas investigadas.
A primeira delas é Lima e Rocha 2022, onde eles vêm trazer para a gente uma pesquisa muito interessante acerca das tecnologias no ensino da matemática, sendo que eles citam algumas já existentes, como, por exemplo, smartphones, notebooks, louças digitais, entre outros. E um ponto muito importante que essa pesquisa traz para a gente poder refletir é sobre o papel do professor, onde ele não vai ter somente o papel de saber o manuseio correto daquela ferramenta, mas sim de saber e compreender qual estratégia melhor ele vai utilizar para poder repassar o seu conteúdo de uma maneira mais eficaz para o seu aluno. Temos a pesquisa de Rocha, Ramos e Brasil, onde eles apresentam sobre a utilização de softwares no ensino da matemática, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, ela vai destacar para a gente alguns softwares, como GeoGebra, Régua e Compasso, os quais são muito úteis ao serem utilizados para repassar conteúdos matemáticos. Temos também a pesquisa de Santos e Gonçalves, de 2021, onde ele vem apresentar o software Somar, que foi um software desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Brasília, que, a princípio, ele tinha como função auxiliar pessoas com deficiência intelectual a fazer atividades do dia a dia, como, por exemplo, contar as horas, trabalhar com dinheiro, entre outras. Na pesquisa em específico, o software Somar, ele é utilizado para ensinar matemática para pessoas com transtorno do espectro autista, o qual se apresenta com grandes benefícios para ser trabalhado com o público-alvo da educação especial. Então, aqui a gente apresenta os nossos resultados em 4 pontos. O primeiro deles é sobre a modalidade de ensino. Então, a gente teve pesquisas que abordou em específico o ensino fundamental ou o ensino médio, anos iniciais do ensino fundamental, assim como também tivemos pesquisas que abordaram de maneira mais geral o ensino básico. Sobre os sujeitos participantes, nós tivemos 3 pesquisas que foram, digamos que a campo, e que fizeram as suas pesquisas com sujeitos. Temos também a utilização de softwares como Excel, o Implot, Régua e Compasso, o GeoGebra, entre outros. Vale ressaltar que alguns softwares utilizados nesse trabalho, como, por exemplo, o Excel, ele não tem a finalidade, ele não foi criado com a finalidade educacional, mas as suas funções, elas nos permitem que nós possamos trabalhar também nesse contexto. Suporte para PCD, apenas 2 das nossas 13 pesquisas, elas falaram sobre pessoas com deficiência e sobre como é o ensino da matemática para este público. Eu trago aqui também 2 pesquisas muito interessantes. Aqui nós denominamos como pesquisa 5, que foi um trabalho que teve uma quantidade considerável de sujeitos participantes, que foram 96 professores, onde a pesquisa ela teve como objetivo analisar motivos pelos quais os professores utilizam ou não softwares nas suas aulas de matemática. Então, foi destacado como resultado que fatores como gênero, tempo de serviço, tudo isso implica se aquele professor de matemática ele vai utilizar ou não um software para a sua aula de matemática. Temos também a pesquisa 1, que ela é uma pesquisa que discorre sobre o uso de software educacional para o ensino da matemática. Ela foi uma pesquisa bibliográfica e ela evidencia resultados acerca da importância de utilizar softwares educacional para se ensinar matemática. Trago aqui alguns pontos que foram muito importantes ao decorrer do nosso trabalho, como, por exemplo, o software GeoGebra. Ele foi um software muito citado em várias pesquisas das quais nós analisamos, e ele pode ser utilizado para ensinar vários conteúdos matemáticos, como, por exemplo, probabilidade, estatística, e nós tivemos pesquisas que utilizou o GeoGebra para ensinar matemática, até mesmo para educandos dos anos iniciais, como também do ensino médio. Então, isso demonstra uma gama de possibilidades que esse software ele acarreta para o ensino de matemática. A maioria das nossas pesquisas foram pesquisas bibliográficas. Vale ressaltar que foram pesquisas
feitas em anos como 2020, 2021, e que alguns autores até justificam que não foram a campo devido a estarmos vivendo um contexto pandêmico, onde eles não poderiam ir fazer essa pesquisa com os sujeitos participantes. Tivemos pesquisas que abordaram, foram uma minoria, apenas 2 das 13, que abordaram a educação inclusiva, como o uso de software se configura com muita importância para ser trabalhado com esse público, visto que é um público que necessita de novas metodologias, de novas formas para o ensino, principalmente da matemática. E nós temos grandes benefícios com o uso de um software educacional para a aula de matemática, onde o uso dessa ferramenta, ele acarreta em uma aula muito mais atrativa, dinâmica, lúdica, para que aquele assunto que muitas vezes o aluno vê como de uma forma abstrata, se faça muito mais real para ele. Nossas considerações finais, o nosso trabalho foi uma pesquisa foi uma revisão sistemática da literatura em 13 pesquisas que versam sobre a temática da utilização de softwares educacional para o ensino da matemática. E todos os trabalhos eles foram do período de 2018 até o ano de 2023. Então, citamos que há um anseio de realizar uma pesquisa futura onde nós possamos, de fato, levarmos a nossa pesquisa para uma escola, para ser trabalhada com sujeitos, para que a gente, de fato, evidencie a importância de se trabalhar com essa ferramenta na educação básica. Nossa bibliografia. Queremos agradecer à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Estado do Pará, ao Governo do Pará, à Universidade Federal, por estar nos possibilitando a fazer esta especialização de uma forma que ela trouxe grandes aprendizados e foi uma capacitação para o nosso currículo imensurável. Muito obrigado a todos pela atenção.